Deus abençoe, pessoal. Então, Pai, passe com o seu poder agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai quebrando todas as cadeias, todo o espírito das trevas, meu Deus, que se levanta para que essa pessoa não consiga ter paz para ouvir essa pregação. Muitas vezes ouve picada de 5 em 5 minutos e acaba esquecendo o que foi falado. Oh, Deus Santo, Deus digno de honra e de louvor. Oh, Pai, destapa os ouvidos espirituais. Destrua agora todo principado, meu Deus, que está se levantando para que essa pessoa não tenha paz para ouvir essa ministração. Muitas vezes dá sono, muitas vezes alguém chama no portão, muitas vezes ela não consegue chegar ao fim dessa ministração. E muitas vezes para e acaba não conseguindo ouvir o restante, né? Muitas vezes a bênção está no final. Então eu te peço, meu Deus, destrua agora. Passa com o seu poder agora sobre essa família, sobre essa casa. Quebra agora todo espírito, meu Deus, de confusão, todo espírito de contenda. Que o Senhor venha me usar pela misericórdia para falar o que essa pessoa precisa ouvir. Muitas vezes ela orou e pediu ao Senhor para que eu seja usada, para que eu venha falar alguma coisa. Né? Aonde está o pecado? Muitas vezes a pessoa ela não está conseguindo saber aonde que está a porta aberta, aonde que o demônio está entrando. Mostra para essa pessoa através dessa ministração, meu Deus. Se tiver alguma porta para fechar, para o Senhor entregar essa bênção na mão dessa pessoa, que o Senhor fale agora em nome do Senhor Jesus. Mas não permita que o diabo continue a enganar, Senhor. A enganar com uma religiosidade. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço. Amém. Vamos ler então o Salmo 73. Amém? Vamos ler. Enfatizar aqui um sentimento nocivo, ruim, destruidor, que é a inveja. E a maioria das pessoas que carregam esse sentimento, elas não conseguem enxergar que elas têm esse sentimento. Elas confundem até com a admiração, mas elas sofrem por ver outras pessoas se darem bem, né? Crescerem. E muitas vezes essa inveja pode ir até para o âmbito espiritual, tá? Que como assim? A pessoa ela está crescendo espiritualmente, ela está se santificando mais, Deus está usando mais, e aí entra uma raiva, né? Ela fica triste por ver aquela pessoa ser abençoada, por ver aquela pessoa crescer. Então existe também esse sentimento de raiva até quando essa pessoa está sendo abençoada por Deus. Isso aqui tem várias situações aqui na Bíblia que Paulo foi muito invejado, o próprio Jesus foi muito invejado, né? Paulo porque o ministério dele estava crescendo, Josué foi invejado pelos irmãos, né? José foi invejado pelos irmãos e muitos outros aqui na Bíblia. Mas existe a inveja também, né? Aquela inveja que você não consegue enxergar, que você está sofrendo porque vai tudo bem para ela e você ainda não está caminhando. Vamos ler então, né? Ó, fala assim, Salmo 73, tá? Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Aqui já no primeiro versículo você vê que Deus está falando o que é para você. Ó, na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Então, aí vai ter que mudar o coração, porque Deus é bom. Mas quem não tem esse coração puro pode não ser abençoado. Aí ele continua aqui, ó. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Então isso acontece muitas vezes também nesse lado que eu falei aí, tanto no lado, né, espiritual, que você vê pessoas próximas a você testemunhando, de repente o camarada entrou agora na presença de Deus e está dando grandes testemunhos. Você já está, né, uma boa caminhada com o Senhor e ainda não consegue dar nenhum testemunho. E aí você pensa, poxa, mas por que essa pessoa passou na minha frente? Então temos que ter muito cuidado com esse pensamento, tá? Tem até uma passagem, lembrando agora, eu geralmente acontece isso comigo, eu tô lendo o Salmo 73, aí vem uma passagem que é em Mateus capítulo 20, quer ver? Eu vou lá, depois eu continuo aqui,
que fala assim, olha, é sobre os trabalhadores da plantação de uvas. Olha o que Jesus usou uma parábola. E olha o que ele fala aqui. Eu vou ler todo, porque aí vocês vão entender. Ó, fala assim: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Tá, então essa parábola é interessante, né? Vamos entender Jesus, tá? Ele vai lá e combina com você o quê? Né? Que você vai receber uma moeda, tá? Um salário, vamos botar assim, um salário, tá? Para cada dia, tá? Uma moeda para cada dia. Aí ele falou assim, ó, e mandou que fosse trabalhar na sua plantação, tá? Então esse patrão aqui que a gente tá falando é Jesus. Ele combina com você, você concorda em receber aquele salário por dia, né? E aí fala assim, ó, aí no versículo 3, ó, às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Então é o patrão, que no caso aqui, né, Jesus, ele vai e te oferece também um trabalho. Você tem um trabalho. Ah, eu vou limpar a cadeira da igreja, né? Você vai ser paga por aquilo ali. Vamos entender dessa forma. O seu patrão te convida para um trabalho e você aceita aquele trabalho sem reclamar, e você vai receber o que é justo, o que Deus te propôs a receber. Aí ele fala assim, ó, aí eles vão lá no quarto. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uva, e eu pagarei o que for justo, tá? E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? Então, olha só, você já está trabalhando desde cedo, desde 7 horas da manhã. Aí chega 5 horas da tarde, o patrão chega e encontra mais pessoas sem fazer nada. E pergunta: mas já são quase 5 horas da tarde, né? E ele pergunta: vocês não estão fazendo nada? Aí, continuando aqui, ó, viu? Aí fala: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? E é porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse, o patrão, né? Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelo primeiro. Olha que coisa engraçada, né? A parábola que Jesus contando aqui. Ele começa a pagar as pessoas que começaram por último, né? Começaram a trabalhar 5 horas da tarde, ele começa a pagar. E as pessoas que começaram às 7 horas da manhã ainda não receberam. Aí ele fala aqui, ó, os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que ia receber mais, porque eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: este homem foram contratados por último, trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros.
Eu não sei se eu confundi, porque eu saí do Salmo 73 e vim para ler essa parábola para vocês. Jesus só está falando o que para você? Que nós, não importa se você tem 30 anos de igreja, tá? Porque vai depender de cada pessoa, ou se essa pessoa chegou agora na presença de Deus e ela recebeu muito mais que você, e você muitas vezes passou anos servindo a Deus e não teve a mesma bênção daquela pessoa que chegou agora. Então Deus está deixando bem claro para você o seguinte, olha, tá? Ó, vou ler de novo. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Então Deus está falando, eu não tenho o direito de fazer o que eu quero. Se eu quiser abençoar aquela pessoa mais do que você, é um problema dele, não é um problema seu. Aí ele fala, ou você está com inveja somente porque fui bom para ele. Então, você quando vê muitas vezes uma pessoa sendo abençoada e começa até questionar, tem pessoas que chegam para Deus e questionam a Deus. Senhor, não estou entendendo, eu te sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo dentro da igreja, né? E o Senhor passa aquela pessoa na minha frente? Deus está deixando bem claro para você que é Ele que é o dono da bênção e Ele dá a quem Ele quer, a hora que Ele quer. Não é porque você tem 30 anos de igreja que você vai ser abençoado primeiro do que aquele que chegou ontem, tá? É isso que Deus está falando para você. Ele é o patrão, Ele faz o que Ele quer, tá? Se você aceitou a servir, você não tem que questionar o quando você vai ser abençoado, o porquê aquela pessoa passou na sua frente, tá? Essa é a questão da parábola. Não temos que questionar, temos que adorar o Senhor e ficar feliz que Deus está abençoando aquela pessoa. Amém, gente. Vamos voltar então para Salmo 73, tá? Vamos continuar aqui. Aí falando aqui, né? Vamos repetir o 2 e o 3 aqui. Fala, porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Aí, né? A pessoa chega a perder a confiança em Deus, como se Deus não quisesse abençoar a vida dela, né? E a inveja entrou aí. Aí ele fala aqui, ó, os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem. Então ele começa a refletir, mas aí no caso aqui são as pessoas, né? São os maus. Lá na parábola fala de pessoas que foi contratada por último para trabalhar, né? Nessa vinha e receber o mesmo valor de uma pessoa que foi chamado para trabalhar desde as 7 horas da manhã, vamos colocar um horário, e a outra foi de 5 horas da tarde, trabalhou até as 6 e recebeu o mesmo tanto que a outra que foi chamada às 7 horas da manhã. Então, houve uma inveja, só que ali naquela parábola você está entendendo que Deus, ele decidiu abençoar aquela pessoa o mesmo que você, independente se você trabalhou ou está mais tempo na presença de Deus. Nesse caso aqui, não. A inveja são de pessoas ruins que não servem a Deus e estão sendo abençoadas. Isso incomoda a pessoa, né? Aí vamos continuar. Tá, ele fala aqui, ó. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e fica cada vez mais rico. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus,
Me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Então ele vai falando, né? Fala, se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Tipo assim, eu nem amizade eu tenho com esse povo, para não te entristecer. Aí fala, então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecera no fim com os maus. Então aí quando ele vai para a igreja, quando ele escuta Deus falar ao coração dele, aí ele entende qual vai ser o fim dos maus. Aí ele fala, tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e tem um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembrarás dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Imagina aí, você consegue compreender quando você, né, deixa Deus falar com você, você vai entregando esse sentimento ruim para Deus trabalhar, né? Se faz humilde para ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você, né? Olha só, ele fala assim, ó, tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. Olha só, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. O que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás o que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Então, depois que você lê esse salmo, né, capítulo 73, você vai entendendo, né, que você tem que ter misericórdia, porque essas pessoas são vítimas do diabo, né? É muito triste, porque elas não têm entendimento. Como você pode invejar uma pessoa que ela acha, né, que as coisas materiais, o que ela tem, o que ela está conquistando, vai ser eterno? Porque ela entende que é o aqui e agora, e não é. Eu sou uma pessoa que eu mesmo, há pouco tempo, né, eu não sou de entrar em grupo, mas me puseram em grupo satanista, e ali foi me botando em um grupo satanista, depois me puseram em 2, 3 grupos satanistas, e interessante que Deus falou, pegue o número do telefone deles e saia do grupo. Ali eu peguei vários números, todas as pessoas adorando Lúcifer, né? E ali eles começavam, né? Eu nem participei do grupo, porque eu sabia que aquilo ali não era para eu participar, mas era para eu pegar o número. E ali muitas das pessoas que hoje eu tenho estão ouvindo a palavra de Deus. Olha a estratégia que Deus me deu. Deus usou uma pessoa usada pelo diabo. Eu acho que nem foi pelo diabo, né? Porque essa pessoa foi usada por Deus, essa satanista, me colocou dentro de 3 grupos satanistas, e ali hoje, né, eu estou ministrando na vida de várias pessoas. Então, nós temos que ter entendimento que essas pessoas, elas não sabem o que fazem. Elas estão sendo vítimas do diabo, elas são marionete do diabo. Por que você vai ter inveja de pessoas que precisam da sua ajuda, precisam da sua oração? E até mesmo pessoas que muitas vezes estão dentro da mesma igreja que você, muitas vezes elas precisam ser abençoadas de imediato, porque senão elas vão sair da presença de Deus. Tem pessoas que precisam ver logo as bênçãos,
porque senão abandona o abençoador. Você não, você já é uma pessoa que é descendente de Abraão, já anda pela fé. Você não precisa ver bênção, você vai caminhar independente se tem bênção ou se não tem bênção. Você sabe para onde você vai, e muitas vezes o Espírito Santo de Deus com aquelas pessoas, ele precisa agir de forma diferenciada. Então nós temos que ter compaixão. Nós temos que ter esse entendimento. Os maus estão construindo as suas casas na areia. Quantas casas estão desmoronando? Olha a Rússia aí, pessoas, né, firmada, né, com sua tranquilidade financeira, né? Muitos empresários estão desabando, muitas pessoas estão tirando seus dinheiros, né, que estavam aplicados, bem aplicado, ganhando, tendo um bom rendimento. Hoje o dinheiro já não está valendo mais nada, né? Olha vários países aí que perderam suas casas, né? Deviam estar se sentindo bem, né? Com uma vida construída. E hoje nós estamos aí ajudando pessoas que não achava que estava bem, hoje está sendo destruído. Então nós não podemos ter esse sentimento, né? Porque Deus é Ele que sabe do seu amanhã, é Ele que vai firmar seus pés. Então tem que ter muito cuidado com o sentimento de inveja, né? Nós temos que estar felizes com a nossa porção do nosso dia, né? Com o que você come, com o que você bebe, aonde você mora. Dá glória a Deus. Quantos jogadores, né, estavam lá na Ucrânia, teve que sair desesperadamente correndo para o Brasil, e quando pisou no Brasil chegou a se ajoelhar, né, como se estivesse se ajoelhando numa terra santa, porque não está havendo guerra. E muitos outros de repente invejaram esses jogadores que estavam na Ucrânia, que foram, né, jogar bola em outro país. E muitos aí, ó, poderiam ter morrido. Então, gente, vamos agradecer o que Deus está te dando. Não inveje a terra de ninguém. Não inveje a vida de ninguém. Vamos ler 1 de Pedro 2:1, que fala assim, ó. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, olha só, hein? Inveja e toda espécie de maledicência. Olha Gálatas 5, versículo 26, ó. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. Aqui em Gálatas, acho até mais interessante, porque fala que também nós não devemos provocar inveja. Além de não ter esse sentimento, também não podemos provocar outras pessoas a ter. Isso é pecado, tá? Aí, olha, eu vou ler aqui, quer ver? Gálatas 5, do 19 em diante, tá? Porque eu acho que vai falar mais. Eu só li um versículo, mas eu acho interessante ler todo ele. Ó, eu vou ler Gálatas, tá? 5, só que eu vou ler acima. Eu li para vocês do 19 e o 26. Não, eu li o 5, 26. Vamos ler o do 19 em diante, que fala assim, ó. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, o acesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, tá? Então, do 19 em diante tá falando, né, que o que é que a natureza humana provoca. Ela só provoca coisa ruim em você, tá? Então você, para quebrar todos esses sentimentos, você tem que se aproximar de Deus. Tanto que ele fala aqui no 21, ó, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, tá? A sua natureza humana, porque você vem da descendência adâmica, e enquanto você não nascer de novo, não sepultar o velho homem, não nascer em Cristo Jesus, você vai continuar com essa natureza. Aí fala,
repito o que já disse. O que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Tá? Então temos que destruir esses sentimentos. Só que aqui eu tô enfatizando a inveja, né? Aí fala, mas o Espírito de Deus produz. Aí quando você se aproxima de Deus, né? Igual Salmo 73 que eu li para vocês, né? Quando ele entra no templo, ele se aproxima de Deus e fala, gente, aí Deus vai abrindo o entendimento, fala, meu Deus, essas pessoas estão construindo a casa na areia, né? Que adianta construir mansões, ter muito dinheiro guardado no banco, né? E acontecer isso que está acontecendo nesses países, pessoas, né, que tinham uma vida tranquila, em paz, hoje, né, tão escondidas, né, não tem mais sossego e corre para país vizinho e tá sem moradia, acabou, tá sem comida, sem o básico, né? Isso que Deus está falando. Muitas vezes a Deus guarda os seus, mas muitos, de repente, Deus não vai guardar, porque as pessoas, elas estão sem entender por que está sobrevindo essas maldições, essa desgraça. Eu falo para você, Deus, ele guarda os seus, né? Muitas pessoas, né, em Petrópolis passaram pelas mesmas enchentes. Por que umas famílias foram dizimadas, outras não? Então, porque Deus está guardando. Não adianta você ficar dentro de bunker. Ah, eu vou me esconder, eu vou entrar numa caverna. Aí, se houver uma guerra, eu vou fazer, né, uma casa subterrânea. Não adianta. Não adianta. É só Deus que pode te guardar. E mesmo que você não seja guardado aqui, nesse tempo, você tem uma vida eterna com Cristo. Você não vai ser consumido. Agora, e as pessoas que estão morrendo sem Deus? Estão acreditando nos seus armamentos, na força dos seus braços. Infelizmente, são pessoas que precisam de oração, precisam de ajuda para que não sejam consumidos, porque não estão prontos nem para sair dessa terra, tá? Então, olha só, vamos ler mais um pouquinho, vamos ler aqui, que eu não finalizei não, vamos ler o 22, tá? De Gálatas 5, aí ele fala assim, ó, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência. A alegria aqui, gente, é em qualquer circunstância, tá? Em qualquer circunstância, tá? Paulo cantava dentro de uma prisão. Paulo falava, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele se alegrava dentro de uma prisão, ele adorava a Deus. Então, independente da circunstância, tá? Você não tem que esperar tudo tá funcionando na sua vida para você se alegrar. Tá? Aí fala, ó, a paz, a paciência. Aí ele fala assim, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Você tem domínio, né, sobre você mesmo. Você consegue dominar o seu sentimento. Qualquer sentimento ruim você consegue dominar. Ó, e contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Quando é que fala, né, não ter inveja, também ao mesmo tempo fala para também você não provocar inveja, né? Coisa que nós estamos vendo aí, né, nesse tempo de guerra, quantos brasileiros, né, foi para as ruas comemorar carnaval, beber. Parece que nem está havendo guerra. A gente não vê pessoas solícitas, pessoas, né, que estão sofrendo com o sofrimento das outras. Os brasileiros nos envergonham, né? Eu, por exemplo, me sinto envergonhada de ser brasileira pelo fato de ver pessoas totalmente sem sabedoria.
épocas que a gente devia estar, né, na mesma união, né, no mesmo sentimento, mas não. Imagina outros países vendo o brasileiro com bloquinho na rua, além de ser um carnaval clandestino, né, que o governo nem aprovou, e mesmo assim foi todo mundo pra rua beber, né? É uma animação, parece que não está havendo nada, não está acontecendo nada, não tem crianças morrendo, não tem família sendo dizimada, não tem bomba sendo jogada em país, parece que está tudo bem no mundo. Os brasileiros não têm sabedoria, imagina. Eu fico pensando, a Europa vendo um negócio desse, os europeus olhando isso, falando, meu Deus, será que eles não sentem? Eles não têm sentimento? Era hora da gente estar consternado, da gente estar unido na mesma fé, no mesmo espírito, já que não pode ajudar financeiramente, não pode tirar brasileiro de lá, ou não pode ajudar os ucranianos, não podemos fazer nada com relação entrar no país e ajudar, pelo menos orar, pelo menos não fazer festa, pelo menos não tá demonstrando uma alegria, isso aí, é isso que Paulo está falando aí, provocar outras pessoas. Imagina esse carnaval demoníaco, satânico, indo, né, para outros países, outros países vendo isso. O que vão pensar no nosso país? Que nós não estamos nem aí com o sofrimento alheio. Então é esse tipo de coisa que desagrada a Deus. É muito triste. Quando eu olhava, eu vi isso na televisão, eu falava, meu Deus, misericórdia. Eu triste, eu chorava com cada um que parecia lá, né? Morreu fulano de tal, morreu uma criança, aconteceu isso, as pessoas estão ficando sem comida. Você sofrendo com aquilo e pessoas brincando, sabe? É como se não houvesse um amanhã, como se não tivesse acontecendo nada no mundo. Isso é muito triste, isso entristece o coração de Deus. É dessa forma, né, que é o provocar. Não é nem provocar outras pessoas, não. É provocar a ira de Deus, que é o pior. É provocar a ira de Deus, né? Petrópolis destruída, vai perder milhões e milhões, porque o turismo vai acabar naquela cidade, né? E as pessoas estão comemorando como se não houvesse amanhã. Você vê Rio de Janeiro aqui, né? 1 hora depois é Petrópolis, que está destruída, gente chorando, né? Pelos seus entes queridos, pelas suas famílias, pelos seus filhos. E o Rio de Janeiro continua. Vai ter carnaval de novo, já teve esse bloquinho clandestino, agora vai ter outro carnaval, e vida que segue. Isso é muito triste. Isso é vergonhoso. Eu tenho vergonha de ser brasileira, muita vergonha. Olha só, vamos ler Provérbios 27, versículo 4. Olha só o que fala. O rancor é cruel, hein? E a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Ela é pior, tá? Do que uma pessoa rancorosa, do que uma pessoa cruel. É a pior coisa que tem, é a inveja, tá? Tanto a pessoa que provoca e a pessoa que sente a inveja. Deixa eu ler Tito, capítulo 3, vou ler do 3 em diante, tá? Que fala assim, ó. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, ó, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Olha só, então, antigamente, então a partir da hora que você está em Cristo, esse sentimento não te pertence mais. Então agora você tem que descobrir quem é que tem inveja de você ou quem você inveja. Essas duas coisas podem acabar com a tua vida, tá? Quer ver? Olha só. Vamos entender, assim, como nós podemos identificar, até para você se identificar, tá? E para você identificar alguém. Tá, então vamos, para começo de conversa, a pessoa que ela tem inveja, é claro, ela sempre vai querer competir,
né? Elas vão estar sempre querendo estar à frente de tudo. Isso você também pode pensar. Pô, será que eu tô querendo competir com alguém? Ah, eu tô querendo comprar um carro que não cabe no meu orçamento, porque eu quero mostrar para o meu vizinho que eu também tenho um carro novo, né? Que eu também tenho, eu sou pai, eu também posso, né? Sempre você vai querer estar à frente da situação, né? E uma coisa também, né? São pessoas que elas não costumam fazer elogio. Você nunca vai ver um invejoso te elogiando em nada. Muito pelo contrário, tá sempre falando o contrário para que você desanime, para você não alcançar seus objetivos. Elas não elogiam. Então, você também pode se avaliar, se autoavaliar. Poxa, eu não consigo elogiar aquela pessoa. Eu sei que ela tá bonita, eu sei que o cabelo dela tá bonito, que a roupa dela tá bonita, mas não consegue sair aquele elogio. Isso é inveja, né? É você ter prazer em falar, nossa, hoje como você tá bonita, nossa, como te caiu bem esse vestido, né? Então você não consegue. Nossa, que carro lindo que você comprou, que cor linda. Você não consegue, aquilo não sai, porque aquilo você não fica feliz, né, por aquela pessoa obter aquele bem, né? E isso aí é uma coisa muito séria. Aí você já vai pensar, poxa, por que eu não consigo elogiar meu vizinho? Por que eu entro na casa dele e eu não consigo elogiar a obra que ele fez? É muito pelo contrário. A pessoa, ela faz questão de criticar, né? Denunciar, de repente, até uma obra ilegal, né? Muitas vezes é uma coisa que você acha que está ilegal, acontece também, né? E a pessoa já cria um problema, já vai denunciar, porque aquilo está corroendo ela por dentro. Ela quer arrumar algum defeito na obra do camarada, porque aquilo tá fazendo mal, né? Então ela faz questão de ligar para a prefeitura, de avisar de uma obra, muitas vezes que não está ilegal, mas ela cria uma coisa na cabeça dela para denunciar aquilo ali, porque aquilo vai fazer bem, né? Só de saber que tem engenheiros da prefeitura ali averiguando aquela obra, ela já vai ficar satisfeita. E se achar alguma coisa errada, eu já vou, né? Eu vou ficar feliz. Então a pessoa, ela tá todo o tempo. Isso aí é um sofrimento muito grande, porque você só fica feliz com a infelicidade da outra pessoa. Isso te faz sofrer. É um outro ponto também do invejoso, é que ele, se você conta alguma coisa para esse invejoso, né, ele vai estar subestimando aquilo, né? Ele vai estar sempre falando das conquistas que ele fez, né? E sempre vai estar colocando você para baixo. Então, você pode falar o que você quiser, mas aquela pessoa, ela vai estar te subestimando com coisa que você, não é bem assim, você não vai conseguir, por esse caminho você não vai conseguir, eu acho que você não devia tentar. E geralmente ela vai estar falando das suas conquistas, ela vai estar sempre, você nunca vai acabar de completar uma frase sem que ela fale do que ela conquistou ou do que, né, ela está buscando fazer. Então vai ser tão chato, porque você não vai ver momento nenhum aquela pessoa te ajudando, te incentivando. Você vai estar sempre ouvindo, você fala de uma coisa, a pessoa vai falar de uma coisa muito melhor, e aquilo vai fazer você ficar muito triste, né? Então elas não vão em momento nenhum demonstrar nenhuma felicidade com o seu sucesso, tá? Ela não vai. Muito pelo contrário, ela vai cortar o assunto no meio, vai sair daquele assunto, ela não vai aguentar ouvir você falar das suas conquistas, né? E ainda vai jogar um balde de água fria no que você está falando. E falando coisas, de repente, até que nem é verdade, só para te entristecer. De repente ela vai falar, mas eu já estou fazendo, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer não sei o quê. Então ela vai criar uma história já para soterrar o seu sonho, a sua conquista. E aí você fica pensando, puxa, eu tô achando que eu tô abafando. Quando eu vejo, né, a pessoa tá muito mais à frente. Aí você já até desanima. Você já acha que nem vale a pena você lutar por aquele sonho. O que eu aconselho, agora eu, Leila mesmo, tá? Gente, não conta a vida de vocês. Porque os invejosos, eles gostam demais de ouvir sobre a vida alheia, sobre a vida dos outros, né? Mas pra quê? Pra ter oportunidade
de ficar falando coisas, né, para soterrar o seu sonho. Eles vão estar sempre sendo superior em tudo, sempre falando coisas maiores, e muitas vezes nem é verdade, mas para impedir de você caminhar, de você conquistar. Então, essa é o conselho. Não conta a vida, não. Para de contar. E também outra coisa, se você conta coisas boas, eles vão ser superiores no que eles vão contar, e você vai desanimar e achar que a sua é muito pequena e que não vale nem a pena você dividir, né? Ou tentar conquistar, né? E também eu acho que os fracassos também, a pessoa muitas vezes ela quer dividir aquela tristeza, né? Passou por alguma derrota, ela quer dividir. Não faça isso, porque você vai fazer com que aquela pessoa fica feliz com a sua derrota, com as suas dificuldades. Então não conte as suas dificuldades para ninguém, porque aquilo vai fazer aquela pessoa ficar feliz, né? Então não vai te ajudar em nada e ela vai se sentir feliz. É um alimento que você está dando pro invejoso. Tá, enfim, gente, olha, é o conselho que eu dou, né? Muitas vezes a pessoa vai estar falando da conquista de uma casa, né? Que eu tô quase comprando uma casa, aí aquilo ali nem acontece, né? Porque a inveja, né, uma energia tão negativa que atrapalha você muitas vezes de alcançar o que você quer. Tá? Eu até vi que tem cientistas, estudiosos mesmo, né? Dizem que o cérebro de um invejoso é impressionante. Ele funciona com uma certa dualidade, como assim, né? Entre a dor e o prazer. É assim que funciona. É um duelo. Tipo assim, ou você sente uma dor tão profunda com a felicidade daquela pessoa, ou você sente um prazer imenso com a derrota daquela pessoa. Olha só, funciona dessa forma. Isso faz o invejoso também sofrer, porque ele precisa de ver o seu fracasso para ele estar extremamente feliz. Até li sobre isso, achei interessante mesmo, porque, né, fala que é quase uma dor física. Que a inveja, ela ativa uma região do cérebro que processa uma dor que chega a ser física. Olha só, é incrível. E é impressionante, né? Eu até fui lendo alguma coisa, porque isso aí não vem ao caso também, né? Mas só para vocês entenderem que é incrível como pode a pessoa ter um prazer tremendo com a sua derrota, né? E sentir, né, um sofrimento ao ponto de ser comparado a uma dor física quando você alcança uma vitória, quando você é bem sucedido. Olha que coisa! Você imagina esse tipo de sentimento numa pessoa? Né? A pessoa, ela entra em depressão se vê você ou com um carro, ou com um bom casamento, ou fazendo uma viagem, né? Ou comprando um outro imóvel, ou saindo do antigo bairro e indo para um bairro melhor. A pessoa chega a entrar em depressão. Então é incrível mesmo. Se você ler sobre isso, você vai ficar horrorizado, tá? Tem invejoso também, né? Que se ele não pode fazer nada contra você, ele inventa, ele te calunia, muitas vezes até te mata, tá? Esse é aquele invejoso mesmo, né? Que se tornou uma patologia, uma doença. Ele é capaz de te matar. Tem invejas que a pessoa, ela não suporta a sua vitória. Então é uma coisa muito séria, tá? Então entra numa espiral de destruição, tá? Com sintoma de depressão, né? Agressividade, muitas vezes pensamento suicida. A pessoa, ela não suporta ver o camarada feliz, o camarada bem. Depois, gente, eu não vou ler, porque eu até queria ler Daniel aqui, aí eu ia explicar para vocês, né, a inveja, né, que tiveram de Daniel, né, para jogar ele na cova dos leões. Mas aí depois vocês vão ler Daniel 5, tá? Daniel capítulo 6, como ele foi parar na cova dos leões, né, por causa de inveja, né? Eu vou ler só um pedacinho, gente. Falei que não ia ler, deixa aqui, ó. É Daniel 6, né? Vamos ler um pedacinho aqui deixa eu ver.
Vamos ler aqui do 13 em diante, ó. Aí eles disseram ao rei, olha só, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Olha o rei querendo salvar Daniel. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o senhor sabe que muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Olha só, o rei não queria prejudicar Daniel, mas eles falaram de uma lei que tinha, que não podia ser adulterada, não podia, né, ser, anulada. Aí ele fala que, então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Quer dizer, o rei foi influenciado por inveja, né? Porque eles tiveram inveja de Daniel, né? Isso porque Daniel conseguiu interpretar um sonho do rei. Ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Desde aí começou a inveja, né? Começou a perseguição. E o que chegou essa perseguição chegou ao ponto de querer matar esse homem. E isso, com certeza, hoje não mudou, tá? O invejoso seria capaz, sim, de tirar a sua vida, porque ele não aceita a sua vitória, tá? Então o invejoso, tá? Ele tem inveja de tudo, de bens materiais, morais, tá? Espirituais, como eu falei, né? Daniel e vários outros, né? O próprio Jesus foi invejado, Paulo foi invejado, né? José foi invejado, como eu falei de princípio aí, né? Porque o invejoso, o que acontece? Ele já é punido pelos sentimentos que ele tem. Ele sofre tanto quando ele vê uma pessoa que ele inveja se dá bem, que isso automaticamente pune ele. Então, por isso que eu falei, se você tem algum sentimento parecido, de repente você não sabe interpretar, porque você pensa que é só uma admiração, mas essa admiração vai crescendo de uma forma demoníaca, porque você começa a querer ter o mesmo corte de cabelo, começa, né, a querer usar o mesmo esmalte, ou usar, o camarada tem uma barba cerradinha, eu não tenho barba, eu vou lá implantar, eu vou fazer um implante, porque eu quero ter a mesma barba daquele camarada, eu quero usar a mesma roupa. Você começa a entrar numa paranoia tão grande. Isso acontece muito com o adolescente. O adolescente, quando ele tá ainda, né, ainda está começando a sua identidade, então eu entendo que isso é até normal, né, pro adolescente. Ele geralmente, você pode reparar, é uma panelinha que se forma dentro, são grupinhos, né, sempre tem o mesmo corte de cabelo, né, se um usa um jeans desbotado, os outros vão usar o mesmo jeans desbotado, né, a mesma pulseira, o mesmo brinco. Então tudo são panelinhas formadas dentro de colégio, dentro de faculdade, porque são pessoas que ainda estão formando sua identidade, então ela não tem, né? Ela começa a querer seguir a identidade do outro. Aí pode até ser, não é que seja normal, para mim isso é muito perigoso. Eu acho que isso tem que ser visto desde criança. A criança que quer ter o mesmo brinquedo do colega, né? O mesmo corte de cabelo, a mesma forma de vestir, né? Eu quero fazer uma festa, tá fazendo a festa do super-herói tal. Aí ela foi na festa do coleguinha, ela também quer fazer o mesmo tema. Isso é uma coisa que tem que começar a prestar atenção, porque a criança, ela vai mostrar logo quando ela é uma criança invejosa, né? Ela não tem aquele brinquedo, mas quando ela vai brincar com o brinquedo do coleguinha, ela vai brincar para destruir aquele brinquedo, porque é uma inveja, é um sentimento ruim. Aquilo já tem que ser visto, já tem que ser corrigido desde pequeno, tá? E isso acontece muito, né? Até a pessoa formar a sua identidade, você se
autoconhecer. Mas aí tem que ter muito cuidado, porque acaba, geralmente, eu acho engraçado. Teve uma época aí de pranchinha, né? Eu nunca usei pranchinha, mas as pessoas que usavam, né? Eu ficava falando, gente, mas as pessoas todas têm um cabelo tudo parecido, né? Aquele cabelo esticado, né? Aquela coisa estranha, muito esticado. Aquilo era moda e as pessoas não tinham a sua identidade. Aí depois veio a época do reflexo, fazer aquelas luzes no cabelo. Todas as mulheres, tanto as mulheres brancas como as mulheres morenas, usavam aquelas luzes no cabelo. Então, quando você olhava de costas, parecia que foi feito em série, todo mundo igual. Eu achava aquilo esquisito, eu nunca gostei de usar isso. Primeiro, meu cabelo é muito liso, nunca precisei. Mas até as mulheres negras que tinham aqueles cabelos, aqueles cachos bonitos, não, tirava a identidade e alisava aquele cabelo. Aí eu fico tão feliz que acabou esse modismo. Hoje as pessoas estão assumindo os seus cabelos, né? Eu fico pensando, gente, eu era louca para ter um cabelo cacheado e eu via pessoas com cabelos com os cachos bonitos alisando, porque parecia, sabe, que tinha que ser todo mundo igual, como se fosse feito em série. Era muito feio aquilo. Na época do brinco de argola, todo mundo usava argola, não tinha uma pessoa diferente. Graças a Deus eu nunca fui de seguir modismo. Eu sempre tive a minha identidade. Eu gosto disso, independe se saiu de moda, se não saiu de moda, eu vou continuar usando porque eu gosto. Então é muito bonito você gostar de alguma coisa e assumir aquilo. Não ficar querendo ser igual a outras pessoas. A novela tal tá usando o brinco tal. Vai todo mundo comprar o mesmo brinco. Vai todo mundo usar a mesma cor de tinta, o mesmo sapato, a mesma vestimenta, né? As pessoas não têm mais identidade, né? O invejoso, ele nem sempre ele quer o que é seu. Ele só quer que você perca. Isso já vai dar prazer pra ele, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, ele quer o que é meu. Não, ele não quer o que é seu. Ele só quer que você não tenha, tá? Ele quer que você perca o que você tenha. E isso já vai dar grande prazer, tá? Então, a inveja, por exemplo, da sua promoção, você foi promovido, até dos quilos, até se você perdeu peso, pode ter certeza que ele vai invejar, tá? Então, são sentimentos assim que não tem como ele evitar. Ele só quer que você se prejudique, ele não quer que você alcance a sua meta. Eu resolvi perder 10 quilos. Ele vai fazer de tudo para você não conseguir perder. Entendeu? Mesmo que ele não precise perder, ele só não quer que você perca. Ele não quer que você alcance a sua meta. Então é uma coisa muito séria, porque é um sentimento demoníaco. Então aquele sentimento daquela pessoa tem um demônio lá por trás. Então eu vejo muita igreja de libertação fazendo, né, cultos de libertação, né, fortíssimo, né, olho gordo, mal olhado. Mas para isso você também tem que saber se você tem esse demônio. Então como que você vai, se você tem um demônio de querer fazer com que aquela pessoa sinta inveja de você, você está abrindo uma cadeia, uma porta enorme do inferno. E isso pode trazer problema também para a sua saúde, tá? A sua saúde pode ir pro brejo, porque você também tem que entender que você tem que ser liberto. Então como é que você... eu vejo pessoas usando um monte de amuleto para inveja, né? Então é um tal de olho grego, planta, vamos botar a espada de São Jorge, vamos botar o comigo ninguém pode. Gente, pelo amor de Deus, isso não vai funcionar. Você tem que fazer um tratamento em você. Porque se você estiver em Cristo, não tem olho gordo, não tem mal olhado, não tem nada. Não leve seus filhos, suas crianças para fazer reza. Eu vejo as pessoas levando a criança para ser rezada por causa de olho gordo, mal olhado, botando figuinha no brinco, figuinha no cordão. Deus não se agrada disso. Não use amuleto. O seu amuleto, tá? A sua proteção é você estar na palavra, você está cheio do Espírito Santo. Aí esse demônio da inveja não vai conseguir penetrar na tua casa, na sua vida, não vai conseguir destruir seu casamento, destruir os seus sonhos, não vai. Mas isso que eu estou te falando, você tem que ter uma proteção, e essa proteção está em Deus.
Existem sintomas, tá? Existem sintomas fortíssimos, que geralmente a pessoa tem muita dor de cabeça, tá? Problema no casamento, tá? Aparece doença que médico não encontra cura, tá? Então, geralmente, muitas pessoas elas não entendem, mas elas têm um relacionamento estável, não vai pra frente aquele relacionamento. Vocês podem ver até artistas famosos, né? E que tem muito dinheiro, né? Um dia tá com uma pessoa, aí daqui a pouco a inveja é tão grande, aquele relacionamento não vai pra frente, aí arruma outro relacionamento, casa, tem filhos e aquilo também não vai pra frente. Aquilo é inveja. Você vê, o camarada é rico, né? Tem tudo para ter a mulher mais linda do mundo, ele não consegue segurar aquela pessoa do lado dele, ou vice-versa, tá? Então a inveja, ela vem acompanhada de ódio, tá? De tudo que você possui. Então esse é um demônio, um espírito. Então como que pode você lutar contra esse sentimento? Você tem que lutar espiritualmente, porque a sua briga não é contra a carne nem contra sangue, não são contra as pessoas, mas são contra os demônios que usam a boca daquela pessoa para te amaldiçoar. Mas ele vai bater com aquele carro, e daqui a pouco aquele carro tá amassado. E aquele casamento, não vai dar certo, não vai pra frente. E aquela mulher vai trair ele, logo vai trair. Então vai haver palavras de maldição. Como que você vai parar isso? Muitas vezes você não vai estar ouvindo aquelas palavras de maldição, mas elas vão estar sendo proferidas num quarto fechado, né? Só daquela pessoa tá te vendo sair com aquele carro novo, aquele vizinho vai estar te amaldiçoando. Como que você pode sair de uma situação dessa, ser protegido de uma palavra de maldição, de um ódio, de um sentimento demoníaco? Se você não tiver com Deus, você não vai conseguir. Não adianta usar patuá, não adianta fazer reza, não adianta usar, aquelas figas, né, no pescoço. Não adianta. Se você não tiver coberto pelo sangue de Cristo, tá? Você não consegue parar esse demônio. E isso com certeza pode destruir a sua casa, sua família, sua saúde, seus bens, a sua vida espiritual, tudo que você tem. Vamos ler uns versículos soltos aqui? Ó, vamos lá. É Provérbios, tá? Vou ler Provérbios 14, versículo 30. Olha que interessante. Como é gostoso ouvir, tá? E deixar entrar esse versículo no seu coração. Olha só. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Olha só, a inveja, tanto o seu sentimento para com alguém, como o sentimento de alguém para com você. Olha, ela destrói a tua saúde. Ela é pior do que o câncer, ela te come viva. Olha só, Provérbios 17, 22, ó. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Por quê? Porque, como eu falei, o invejoso, quando ele vê você bem, ele se entristece. Ele fica oprimido, tá? Então, a partir da hora que essa tristeza toma conta dele, ele só vai voltar à alegria quando ele estiver mal, quando ele estiver sofrer. Então é claro que ele vai usar a palavra, ele vai fazer de tudo para que você se dê mal. E deixa bem claro que essa pessoa, ela vai estar tão triste que ela vai estar morrendo aos poucos. Ela não vai suportar essa tristeza e ela vai fazer tudo para que essa tristeza seja paralisada. E para isso, ela vai tentar destruir a sua vida, porque isso vai trazer a alegria dela de volta, né? Eu nem li, né? Eu acho que eu vou ler Êxodo, capítulo 20, 17, porque é pra gente entender que é desde os primórdios, tá lá do princípiozinho, né? Já faz parte dos mandamentos, né? Que fala, né? Dos 10 mandamentos, que fala assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumenta, nem coisa alguma que lhe pertença. Olha só, lá em Êxodo, tá? Já fala, não, olha só, não cobiçarás a casa de outro homem, não cobice a mulher dos seus servos. Então, Êxodo 20, 17 está bem claro. Você vê, Davi, ele cobiçou a mulher do próximo,
né, a mulher de Urias. Ele mandou matar Urias para poder se casar com a mulher desse homem. Ele cometeu, né, ele quebrou esse mandamento. Você vê como é que isso vem desde, né, tempos antigos, lá no Velho Testamento, né? Então você vê, Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã, né? Ele que avisou sobre a ira de Deus, né, na vida de Davi. Natã chegou para Davi e falou: olha, Deus está irado com você, porque você cobiçou a mulher de Urias, você mandou matar o marido dela para ter uma vida conjugal com a mulher do próximo. Então você vê, Davi fez isso. Davi mandou matar a mulher de um homem para poder se casar com ela. Depois teve filho com essa mulher, depois essa mulher perdeu essa criança, né? E Deus ficou muito irado com Davi. Teve uma consequência muito grande esse pecado, tá? Então, é isso que eu tô te falando. O nome dela é Betseba, tá? A mulher de Urias, é do Hitita lá. Então, deixa eu ver onde que tá isso aqui, para vocês lerem. Tá em Samuel 11 em diante, vocês vão ler, tá? Dessa inveja de Davi. Então, você vê como é que a inveja ela é capaz de matar uma pessoa. Ele admira a mulher desse homem, acha linda, maravilhosa, vê ela tomando banho, vai lá, né, faz de tudo para esse homem morrer na guerra, né, tanto que morreu, né, fez ele estar à frente ali para ser morto numa guerra, para ele poder ficar com a mulher de Urias, né? Olha que tristeza, né? Porque Deus, Caim também, né? A inveja e o ciúme de Caim matou Abel, né? Se você buscar saber também, você vai ver que foi inveja, né? Um sentimento de destruidor, né? De desejar o que é do outro. Então, isso é muito perigoso. Então, a única forma da gente estar protegido é vigiando os nossos sentimentos, primeiramente, tá? Se tiver algum sentimento que está saindo de controle, né? Você não está suportando mais ver aquele vizinho, né? Com aquele carro novo, ou, né? O casamento de alguém, a vida conjugal de alguém, né? Que aquele casal é feliz. Você vê que aquilo está te incomodando ao ponto de você não estar suportando nem mais ir na calçada ver o seu vizinho, porque aquilo está te fazendo mal. Vai orar, repreenda esse sentimento, porque esse sentimento não é seu. Entregue para o Senhor, se alimente da palavra, fala: Senhor, eu tenho muita raiva, eu fico muito triste, eu bato porta, eu começo a bater tudo dentro de casa, de ódio, de saber, né, do casamento daquela pessoa, né, e eu com o meu casamento destruído, de eu ver aquela pessoa prosperando e eu sem emprego. Você bota no altar, fala com o Senhor o que você está sentindo, mas não deixa esse sentimento, tá? Destruir a sua vida, tá? Destruir a sua saúde. Eu falo primeiramente com a pessoa, com o invejoso, e depois eu falo, né, do invejoso para a pessoa, que aí tem outra forma, né? Não queira, eu vou comprar um negócio novo, vou chamar meu vizinho para ver. Não faça isso. Você está provocando a inveja. Isso traz maldição para sua vida, e sendo que você também, você não vai, mas eu busco a Deus, Deus me protege, a inveja dele não vai destruir a minha vida. Vai sim, porque a partir da hora que você está provocando essa inveja, você perde a proteção de Deus também, tá? Isso que eu tô falando, gente. Eu vou até finalizar, que eu já tô cansada, tá? Mas não carregue o peso dessa inveja no peito, tá? É uma situação horrível, porque a pessoa, ela muitas vezes ela não tem consciência de que ela está sentindo isso, e por que ela está triste, por que ela não quer mais sair, por que ela não quer, né, por que a vida daquela pessoa incomoda tanto ela, porque ela já tem um espírito atuando ali, tá bom? Então não confunda ciúme com inveja, tá? O ciúme, o que é o ciúme? O ciúme é motivado, né, é uma coisa que você não quer perder. Aí você tem ciúme, você não quer perder. Mas a inveja não. É um sentimento de falta, né? Em que você, por exemplo, você compara com outro, né, o que você tem,
né? Você deseja possuir o que ele tem. Você tem uma coisa, aí você compara com o do outro. Você fala assim, não, meu carro é novo, mas o carro dele é muito melhor. Aí você já não quer mais o seu. Olha, você até pode continuar querendo o seu, mas você não alcança o que o outro tem, né? Aí você vai desejar que ele bata com o carro dele, que ele destrua o carro dele. Porque você não vai poder alcançar o que ele tem, mas pelo menos você vai poder amaldiçoar o que é dele. Isso já te satisfaz. Você amaldiçoar. Isso aí é inveja, tá? E o ciúme não. O ciúme você tem uma coisa e não quer perder. Você acha que é seu. Você não quer emprestar pra ninguém. Você é egoísta. Esse é o ciúme, tá bom? Tá, finalizando, gente. Olha, eu quero só alertar vocês o seguinte, tá? Muitas vezes você não vai saber que você tem inveja, não vai admitir. É igual um alcoólatra, que ele é alcoólatra, mas ele fala, não, eu bebo socialmente. Eu não sou alcoólatra, quando eu quiser eu paro. O invejoso também tem esse pensamento. Então, muitas vezes, vamos entender, ele, numa conversa, né? Eu tô conversando com alguém, aí você vê alguém assim, já sendo muito usado por Deus. Vamos falar de santidade. Aí você fala assim, daqui a pouco isso aí vai desfiar, isso aí não vai aguentar muito essa vida de santidade, não. É só Deus estreitar um pouquinho e vai sair da presença de Deus, né? Ou falar com o vizinho, muito bonito o carro, mas não sabe nem dirigir, daqui a pouco tá batendo com esse carro, um carro tão bonito com uma pessoa que nem sabe dirigir. Então, só de você proferir essas palavras, você já tem inveja. Entendeu? Então, gente, vigia, tá? Sempre abençoa. Se tiver alguém falando de alguém pra você, vai à frente e abençoa. Fala, tá repreendido em nome de Jesus, eu vou orar por essa pessoa, por esse casamento, né? Para que essa pessoa não venha passar pelas provas, né, pelas tentações e venha vencer. Enfim, gente, não concordar com uma pessoa que muitas vezes está com inveja e puxa um assunto e você entra na pilha e acaba perdendo a bênção. E Deus vai vigiar, vai estar olhando para você e vai falar, viu? Não posso abençoar, porque olha só, tá alimentando uma conversa, né, podre, uma conversa de um invejoso. E isso aí é uma coisa muito séria também, tá? Vigia se estiver conversando com alguém que não sabe falar uma palavra, uma frase de bênção, né? Só sabe amaldiçoar. Muitas vezes parece uma conversa tão inocente, mas não é, tá? Então é isso, gente, tá? Deus abençoe. Pensa no tudo que foi falado aí. Muitas vezes tem algum problema de saúde, não acha causa, né? Vai no médico, acha que é um mau funcionamento de algum órgão. Eu vou fazer, né? Uma radiografia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O médico não consegue achar, né? Qual é o problema. Aí você vai mais a fundo que você vai descobrir, tá? Que o problema emocional é uma coisa muito séria. Tá? Aí você pode desencadear um problema de saúde e você vai ver que é espiritual. Se você cuidar da sua alma, todo o seu corpo vai receber, vai refletir, né, a glória de Deus. Se você cuidar da alma, do seu sentimento, não deixe isso aflorar. A hora que você vê que você está ficando com raiva, que você não está conseguindo ver, né, o bem-estar de outra pessoa, aquilo tá te fazendo mal, você vai lá, você repreende, você reconheça que aquilo ali vem do diabo, que aquele sentimento não é seu, tá? Não converse, não entra na pilha de ninguém para amaldiçoar ou ficar falando da vida dos outros. Fuja dessas conversas alheias, tá? É muito fácil. Você vai conseguir identificar a partir da hora que você vê que aquilo tá te fazendo mal. Você vai ficar agressiva. Então é isso, gente. Deixa eu ler Salmos. Estou querendo terminar, mas eu vou ler Salmos 44. Vamos lá, ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Olha só, eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações
e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Então, olha o que está falando aqui, né? Que nada que você faça, você vai conquistar se não for com o poder de Deus. Olha, Deus diz que expulsa os pagãos, né? Os seus inimigos, e ainda te coloca na terra deles. Olha só. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei, o meu Deus. Tu dá a vitória ao teu povo. Com o teu poder, vencemos os nossos inimigos. E com a tua presença, derrotamos os nossos adversários. Só assim vocês vão conseguir. Olha, não importa quem estiver se levantando. Deus está vendo. Se for injusto, Deus vai te dar vitória. Olha aqui, ó, o versículo 6. Ó. Não é no meu arco que eu confio. E não é a minha espada que me dá vitória. Então não adianta você lutar com a força dos seus braços. Ó, pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo. Nós te somos gratos para sempre. Tá? Então eu não vou continuar lendo. Depois vocês continuam lendo. Tá? Mas é tão importante. Eu sorteei aqui antes. Eu falei, vou terminar. Mas deixa eu terminar lendo alguma coisa para vocês entenderem que não é com a força dos seus braços. A partir da hora que Deus vê que você está entregando na mão dele esse sentimento, né? Muitas vezes você não está suportando mais. Eu até entendo que muitas vezes vocês estão passando por injustiça, né? Então são coisas que a pessoa não suporta. Poxa, eu estou servindo a Deus dentro da minha casa, mas olha só o meu irmão, mas olha só não sei quem. Então você começa a olhar para a vida de outras pessoas e esquecer que Deus está na sua vida. O teu tempo da vitória vai chegar, mas Deus vai te provar dentro da tua casa, Deus vai te provar dentro do seu trabalho. Então você vai ter que entender que você está passando por essa lapidação, mas você, para conquistar a terra dos seus inimigos, tá? O que você quer é Deus que vai te entregar. Não é com a força dos seus braços, não é fazendo uma fofoca, né, do seu coleguinha na empresa, não é você criando um problema dentro da tua casa, nada disso. O que vai fazer você vencer é orando e agradecendo a Deus a sua porção, tá? Ficando feliz com o que é entregue para você, fazendo multiplicar, porque Deus multiplica. A partir da hora que você tá nas suas mãos o seu salário, você souber administrar, você pode ter certeza que Deus vai fazer aquele dinheiro render mais do que aquela pessoa que ganha 3, 4 vezes mais do que você. Tá? Mas se você não tiver esse sentimento de querer competir com alguém que não está na presença de Deus, né? Você não pode pensar dessa forma. Você tem que agir, né? Agradecendo a sua porção e abençoando a vida do seu inimigo e orando por ele, que Deus está falando aqui. Eu li para vocês Salmo 44, que ele vai te dar vitória, mas vai depender do seu caminhar. Amém? Deus abençoe então, gente. Até semana que vem. Beijo.